Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Rossano Sobrinho, sou idealizador aqui do canal Espírita da Renovação. Estamos aqui em mais um quadro reflexivo no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, seja você espírita, católico, evangélico, umbandista, livre pensador. Bem, hoje vamos refletir sobre um tema muito interessante, né? A existência do inferno. Você acredita no inferno? Você acredita que Deus possa permitir um lugar onde as almas condenadas sofrerão eternamente? Essa foi uma das principais questões que me fez não acreditar nas religiões tradicionais, né, nos dogmas religiosos tradicionais. Porque não fazia sentido, não faz sentido para mim a existência de um lugar de sofrimento eterno, né? Porque Deus, sendo onipotente, pode tudo, inclusive não criar uma coisa assim, né? E muito cedo, muito criança ainda, eu percebi que eu estava diante de um mito bíblico, né? Um mito não é uma mentira, é uma construção alegórica que tem um significado espiritual. Então hoje eu quero ler um texto de Rubem Alves. Eu sou apaixonado por Rubem Alves, um dos meus autores preferidos, sobre o inferno, e para a gente refletir junto. Aqui atrás estamos divulgando o nosso novo livro, né? O livro A Ditadura da Bíblia, pela editora do Conhecimento. É um livro muito interessante, abordando temas polêmicos dentro da Bíblia, a homossexualidade, a mulher, como a mulher é vista segundo a Bíblia, a reencarnação e a mediunidade na Bíblia, né? Para aqueles que falam, não há comunicação com os espíritos, isso Deus proibiu, e né? Quanta coisa a Bíblia é usada para condenar e atacar, né? Então esse livro traz muitas questões. A Bíblia como ferramenta de controle, de domínio. O livro, a partir do dia 15, já estará disponível, né? Envio um abraço para o companheiro Sérgio Carvalho, o editor da Editora do Conhecimento, e toda a equipe da editora. Você pode solicitar aqui o livro da gente, que a gente encaminha para qualquer lugar do país, ok? A Ditadura da Bíblia vai balançar muita gente esse livro. Eu acredito que vai trazer informações importantes para muita gente. Escrevi após muita pesquisa, muita reflexão. Vamos ao texto do livro Transparências da Eternidade, de Rubem Alves. O grande Rubem Alves, já desencarnou o Rubem, né? Daqui a pouco deve continuar escrevendo por aí para nós. Inferno. Você me pergunta se eu acredito na existência do inferno, o lugar onde Deus aprisiona as almas condenadas por toda a eternidade em sofrimento sem fim. Eu não responderei. Contarei uma história e você chegará à sua própria conclusão. Era uma vez um velhinho simpático que morava numa casa cercada de jardins. O velhinho amava os seus jardins e cuidava deles pessoalmente. Na verdade, fora ele que pessoalmente o plantara. Flores de todos os tipos, árvores frutíferas das mais variadas espécies, fontes, cachoeiras, lagos cheios de peixes, patos, gansos, garças. Os pássaros amavam o jardim, faziam seus ninhos em suas árvores e comiam dos seus frutos. As borboletas e abelhas iam de flor em flor, enchendo o espaço com as suas danças. Tão bom era o velhinho. O seu jardim era aberto a todos, crianças, velhos, namorados, adultos cansados. Todos podiam comer de suas frutas e nadar nos seus lagos de águas cristalinas. O jardim do velhinho era um verdadeiro paraíso, um lugar de felicidade. Como escreve bonito o Rubem, né? O velhinho amava todas as criaturas e havia sempre um sorriso manso no seu rosto. Prestando-se um pouco de atenção, era possível ver que havia profundas cicatrizes nas mãos e nas pernas do velhinho. Contava-se que certa vez, vendo uma criança sendo atacada por um cão feroz, o velhinho, para salvar a criança, lutou com o cão e foi nessa luta que ele ganhou suas cicatrizes. Os fundos do terreno da casa do velhinho davam para um bosque misterioso que se transformava numa mata. Era diferente do jardim, porque a mata, não tocada pelas mãos do velhinho, crescera selvagem como crescem todas as matas.
O velhinho achava as matas selvagens tão belas quanto os jardins. Quando o sol se punha e a noite descia, o velhinho tinha um hábito que a todos intrigava. Ele se embrenhava pela mata e desaparecia, só voltando para o seu jardim quando o sol nascia. Ninguém sabia direito o que ele fazia na mata, e estranhos rumores começaram a circular. Os seres humanos têm sempre uma tendência para imaginar coisas sinistras. Começaram então a espalhar o boato de que o velhinho, quando a noite caía, se transformava num ser monstruoso, parecido com um lobisomem, e que na floresta existia uma caverna profunda onde o velhinho mantinha acorrentadas pessoas de quem ele não gostava, e que o seu prazer era torturá-las com lâminas afiadas e ferros em brasa. Lá, assim corria o boato, o velhinho babava de prazer, vendo o sofrimento dos seus prisioneiros. Outros diziam, ao contrário, que não era nada disso. Não havia nem caverna, nem prisioneiros, nem torturas. Essas coisas existiam mesmo, era só na imaginação de pessoas malvadas que inventavam os boatos. O que acontecia era que o velhinho era um místico que amava as florestas. E ele entrava no seu escuro para ficar em silêncio, em comunhão com o mistério do universo. Você decide. Você decide em que versão acreditar. Note bem, ninguém jamais entrou na floresta escura. Tudo o que há são fantasias de homens cruéis e vingativos, fantasias de homens movidos pelo amor. Se você se decidir a acreditar que o velhinho tem uma câmara de torturas que lhe dá prazer, então você tem de acreditar também que ele é um monstro igual aos torturadores que brincam com as crianças durante o dia e torturam pessoas indefesas durante a noite. Sua bondade diurna não passa de uma farsa. Eu não poderia amar um velhinho assim. Você poderia? Diante de um velhinho assim, a gente sente horror, jamais amor. Quem acredita que Deus tem uma câmara de torturas eterna não pode amá-lo. Só pode temê-lo. Mas como Deus é amor, aquilo que é temido não pode ser Deus, só pode ser o diabo. Mas se você acreditar que a tal câmara de torturas não passa de uma invenção do coração malvado dos homens, então você amará o velhinho cada vez mais. Você entendeu? Essa história é uma parábola sobre Deus. Quem acredita no inferno está na realidade acreditando coisas horrendas sobre Deus. A questão crucial, portanto, nessa pergunta sobre a existência do inferno é: o que é que você pensa de Deus? Imagino que o velhinho deve ter chorado amargamente quando ficou sabendo os boatos que os homens estavam espalhando sobre ele. Acho que Deus chora também quando os religiosos, que se dizem a seu serviço, espalham esses boatos de que ele se diverte com o sofrimento dos presos na sua câmara de torturas. Se o velhinho não fosse tão bom, acho que seriam esses que ele enviaria para uma temporada de curta duração no inferno, se ele existisse. Então, meus amigos, é preciso ter muita maldade interior para se acreditar no inferno. É claro que isso não existe. Inferno é uma construção nossa interior temporária, porque estamos em constante progresso, né? E pegar esses mitos ao pé da letra, lembrando que Paulo disse que a letra mata e o espírito vivifica, é uma tragédia. Religiosos fundamentalistas vão dizer: está na Bíblia, está lá que tem um inferno. Se esquecem que em Apocalipse, no final do Apocalipse, o diabo e o inferno, dois mitos, serão lançados no lago de fogo, ou seja, findarão. O diabo, o símbolo da maldade, e o inferno, o símbolo do sofrimento humano, findarão com a evolução. Então, assim, é preciso estudar, meditar, refletir e iluminar o coração para dissolver esses mitos, essas amarras, que nos impedem de enxergar Deus em plenitude, porque Deus é amor. Então, deixa aí sua opinião. Você acredita no inferno eterno? Deus, que tudo sabe, que tudo pode, faria algo assim?
Ah, mas é a escolha do homem, mas ele não teria sabedoria para projetar a própria criação a fim de que ela não tombasse num sofrimento eterno? Reflitamos. Se inscreva no canal, quase atingindo 14 mil inscritos. Adquira aí o nosso livro, A Ditadura da Bíblia. Vou colocar o telefone aí, o WhatsApp, para vocês solicitarem a obra. E ajudem a divulgá-la. Beijo na alma e muita paz.